Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Todos são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Culto de terça-feira. E eu vou convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 91, né? Salmo conhecido. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará, e o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei, eu o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco nesse culto, nesse dia. Que o Senhor possa também abençoar os irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Irmãos, graça e paz. Vamos estarmos na presença do Senhor, o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. É nele que nós vamos descansar. Então vamos rogar ao Espírito Santo de Deus que sopre sobre as nossas vidas, que nós possamos ser vasos cheios do óleo do Senhor, amém? Com a unção de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos vencer em nome de Jesus, amém? Vou te convidar a adorar ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Engrandecemos ao único Deus verdadeiro. Sopra sobre as nossas vidas, Pai, com o seu poder. Não somos nada sem ti, Senhor. Precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Sopra, Espírito. Levanta, Senhor. Levanta os caídos, as feridas, Senhor, as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Vai levantar, Senhor, vai. Vai levantar o vale.
Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, terça-feira, estamos aí nesse período, né? Onde estamos em casa, estamos aí confinados, orando. Em breve isso vai passar. E hoje nós teremos aqui a pregação do nosso irmão Daniel, né? Estamos aqui no culto de terça-feira. Os cultos estão sendo transmitidos aí via YouTube, né? Você pode compartilhar. Os irmãos estão compartilhando, a gente está tendo uma média de mais de 100 visualizações em cada culto, né? Então que o Senhor continue conosco. O nosso irmão Daniel vai trazer a palavra essa noite, que você possa ser abençoado aí na sua casa. Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. Glórias a Deus por estarmos aqui mais uma vez, Deus seja louvado. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo de número 16 e versículo de número 17. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 3, os versículos 16 e 17. Amém? Diz assim na palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é útil, que é proveitosa, que ela é apta, Senhor, para nos ensinar, para nos corrigir, instruir em toda a justiça, fazer com que nós sejamos perfeitamente habilitados para cumprir a Tua vontade. Obrigado por essa palavra que nos limpa, Senhor. Obrigado pela vida que nós recebemos de Ti. Nós queremos te pedir que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações. Abre, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, os nossos olhos e fala conosco nesse momento. Derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida com poder e graça e fala comigo e com cada pessoa que assistir essa mensagem, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós temos aqui 2 versículos da palavra de Deus e fala a respeito da palavra. E a palavra de Deus, como já mencionamos até na oração, ela é maravilhosa demais. É sempre bom a gente ler a palavra e é bom a gente ver o que Deus opera em nós. Como a palavra de Deus ela mexe conosco, como ela nos traz vida, como ela nos transforma, é ela que nos traz esperança, é ela que nos permite confiar em Deus, e é ela, meus irmãos, que inclusive é o meio através do qual nós obtemos a nossa fé, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque quando a gente abre esse texto, eu sei que você já ouviu isso, né? Mas é verdade. Esse é o único texto em que a gente, no momento que abre, o autor está ali conosco, se faz presente. E Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse que enviaria o Consolador, um Espírito de Deus que nos instruiria em toda a verdade. E é maravilhoso que é por meio disso tudo que nós podemos ter uma nova vida. E é um privilégio para mim e para você
Porque essa palavra, antes de falar com vocês, ela fala comigo. É sempre assim. O pregador é o primeiro que recebe. E recebe com mais intensidade, porque ele tem que ir lá, cavar, buscar, para que receber de Deus algo que possa falar aos nossos corações. Mas é sempre tão bom quando Deus mostra o valor da sua palavra. Porque nessa palavra nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Nós falamos, os batistas especialmente, nós temos que ter certeza da nossa salvação. E nós temos certeza, não é porque sentimos algo, não está baseado no sensorial, numa experiência que pode ser colocada em xeque, mas a nossa certeza, ela é sempre firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e imutável, ela é verdadeira e real. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque essa carta de Paulo que nós lemos aos Colossenses, nós lemos apenas 2 versículos, mas quando a gente lê ela por completo, que é um texto pequeno, se você terminar esse culto, se dedicar, você consegue ler isso rapidamente, apenas 4 capítulos. E é tão maravilhoso esse texto que Paulo, ele apresenta a essa igreja Cristo como sendo a plenitude. Cristo é tudo em todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude, porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E é tão maravilhoso, irmãos, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Inclusive no Testamento, quantas vezes nós lemos histórias que apontam para a vinda de Cristo, pessoas que tipificavam Cristo, tantas coisas. E é interessante que Paulo chega um momento que ele escreve que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. A palavra tem um objeto específico, que é nos levar a Deus, e nós vamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aqui nós vemos Paulo apresentando a essa igreja, por conta de dificuldades que haviam surgido naquele meio, Cristo como centro, a plenitude, é aquele no qual nós estamos firmados. É tão maravilhoso que naquela época o que havia acontecido é que Paulo estava preso quando escreve essa carta, mas ele recebe mensagens a respeito dessa igreja que estava frutificando, eles estavam crescendo em Deus, porém algumas pessoas começaram a se misturar. E existiu uma espécie de sincretismo religioso. Começaram a associar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, coisas que eram fora da palavra. Teorias, vãs sutilezas, filosofias, legalismo. E é interessante que até os estudiosos, quando vão fazer um contexto dessa palavra aqui, eles falam que eles não conseguem ao certo identificar qual que era o problema, porque eram muitas coisas. Estava havendo um ajuntamento, as pessoas começavam a misturar coisas que não tinham nada a ver com o Senhor, com a palavra de Deus. E assim, tirando o foco daquele que é o centro, daquele que é a plenitude, que é Cristo Jesus. E é maravilhoso que enquanto Paulo vai escrevendo essa carta, chega um momento, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, eu posso falar aqui que o afeto que ele tem por essas pessoas, Paulo no versículo 6 ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E ele estava com esse propósito de fazê-los voltar para aquilo que é a base, Cristo Jesus. Nele que nós fomos salvos, e assim como nós somos salvos, nós temos que caminhar até o dia em que estaremos com Ele. E é tão maravilhoso que a palavra usa alguns termos aqui, fala nele radicados, talvez a sua versão pode dizer enraizados, porque isso aqui, ele está usando uma figura de uma árvore que firma a sua raiz lá na terra, e dali ela retira a vida, todos os nutrientes, aquilo que precisa.
E Cristo é em quem nós estamos firmados. É nele que nós temos que estar enraizados. É dele que provém a nossa vida. Porque Cristo não é apenas o objeto da nossa fé, mas ele é fonte de toda a vida que nós recebemos. E isso é maravilhoso. E aí depois ele continua nessa ideia, edificados. Ele passa uma ideia de um edifício. E é interessante que existem tantos textos, todos nós conhecemos aquele texto que fala que aquele que ouve, Jesus falando, né? Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando alguém edifica alguma coisa, precisa fazer numa base sólida. E a base sólida é Cristo, a palavra de Deus que aponta para o Cristo. E é ali que nós temos que estar estabelecidos. É ali que nós temos que, é engraçado, edificados. Não é como uma tenda, que você vai lá, põe onde você quer, tira e põe em outro lugar. Não, mas é um lugar que a gente escolhe e fala assim, é aqui que eu vou estar firmado, de uma vez por todas, daqui eu não saio. E Paulo está dando essa ideia, e ele continua, ele fala, confirmados na fé. É confirmados, é fortalecido, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aí Paulo ele começa a falar diversas coisas para que não se enganem. Ele vai dando várias orientações práticas de morrer para a nossa própria vontade, de nos revestir do novo homem, de pensar e buscar as coisas que são do alto. E aí quando ele vai falando, me chama a atenção esses 2 versículos, porque ele tem um propósito, fazer aquelas pessoas que estavam já se perdendo por sincretismo, por ideias alheias, que estavam se misturando ao Evangelho, distorcendo a palavra de Deus, ele queria fazer essas pessoas voltar e se firmar uma vez mais em Cristo, apresentando essa ideia de uma árvore enraizada, de um edifício construído, de alguém fortalecido como um soldado que se coloca em pé. E aí ele dá diversas orientações, e quando chega aqui nesses versículos que nós demos, o versículo de número 16 do capítulo 3, é maravilhoso, porque ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No capítulo 2, versículo 6, fala assim, da maneira que nós recebemos, nós temos que andar, firmados em Jesus. E aí ele diz assim, tal como fostes instruído. E a instrução que foi recebida é na palavra de Deus. E aí quando chega no versículo 16 do capítulo 3, ele coloca uma ideia maravilhosa, que é habite a palavra de Deus em vocês. E se a gente pensar nessa questão, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A gente come comida natural para nós termos força de ficarmos em pé, para a gente poder levantar, cumprir as nossas atividades, para a gente fazer o que tem que fazer, para a gente sobreviver. A gente precisa do alimento. Mas a palavra de Deus é o alimento espiritual, o qual nós precisamos para ter vida. Para poder estar fortalecido e enraizado, é naquilo que nós fomos e somos instruídos, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é tão perfeita, que ela vai além. São tantas as figuras que falam a respeito da palavra de Deus, que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, ele fala exclusivamente da palavra de Deus e do amor de um homem de Deus à palavra de Deus. E é tão maravilhoso que a gente conhece aquele versículo que fala lá no Salmo 119, versículo 10, se eu não me engano, né? Guarda a tua palavra, ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós conhecemos aquele versículo 105 do Salmo 119 que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quando a gente vê essa ideia de guardar no coração a palavra, a gente não tem como olhar para essa figura que Paulo está querendo dizer.
Porque Ele está chamando as pessoas a serem fortalecidos em Cristo. E nós nos fortalecemos em Cristo a partir daquilo que nós somos instruídos, a partir da palavra de Deus, porque é dela que provém a nossa fé. A nossa fé não é louca, mas ela é no caráter de Deus imutável, na sua palavra que permanece para sempre. E aí Paulo está dizendo, olha, nós já ouvimos salmos, como o Salmo 1, que diz, bem-aventurado é o homem que não faz algumas coisas, né? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós temos o Salmo 119 que fala, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aqui o apóstolo Paulo parece que ele vai além, porque ele fala que a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. A palavra de Deus, irmãos, não é algo que a gente tem que receber de vez em quando, mas o nosso ser tem que estar inundado dessa palavra. É por isso que o Salmo 1 diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite. É por isso que o salmista diz que ele escondeu a palavra no seu coração. É por isso que ele fala que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Isso acontece à medida que nós retemos essa palavra dentro de nós. Porque aí fora existem muitas vozes, tal qual, ou talvez até mais, que aqui no contexto da carta de Colossenses. Tem muitas pessoas que falam a respeito de Deus com diversos conceitos, com ideias, com filosofias. Todo mundo tem uma opinião, mas nós não somos chamados para ter uma opinião. Nós somos chamados para ter a palavra de Deus habitada dentro de nós. E é maravilhoso, porque a gente pode ver aqui essa questão do habitar na palavra de 3 aspectos. Nós precisamos ter a palavra de Deus, primeiro, no nosso coração. Como eu já citei, Salmo 119, versículo 10, ele diz, guarda a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. E aqui Paulo está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que ter esse firme fundamento, irmãos, bem alicerçado dentro de nós. Independentemente do que esteja acontecendo ao nosso exterior, nós temos que estar firmados nessa palavra. Nós lemos aqui na abertura, junto com o nosso irmão Paulo Henrique, o Salmo de número 91. É um salmo conhecido, e em muitos lugares, talvez até na casa de alguém que está assistindo, nós vemos muitas vezes a Bíblia que fica aberta lá no Salmo 91, e aquela palavra às vezes fica até com a folha, vai pegando cor, poeira e sujeira, né? E muitos acreditam que se deixar ali aquela palavra aberta no Salmo 91, aquilo vai trazer proteção. Mas quem lê aquele texto vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansa. E é interessante que nós precisamos habitar em Cristo. E a palavra de Cristo precisa habitar em nós, dentro do nosso coração. Porque esse livro aberto, encostado, não muda a nossa vida. Mas quando esse livro é aberto e nós trazemos essas palavras para dentro de nós de uma forma definitiva, porque é isso que é habitação. Você mora. É interessante, né? Eu lembrei uma coisa, quando eu estava lá na faculdade de Direito, primeiro ano, professor que era bem difícil, Pimenta. O Cleiton vai lembrar, o pastor Igor também, estudamos juntos. Primeira prova lá, e aí a pergunta, o que é residência? Eu respondi, chegou lá, todo mundo tirou nota baixa. Acho que 2 pessoas se salvaram. Aí eu fui ver, não é possível que eu errei isso. Aí eu falei, professor, não é possível, isso aqui está errado. Ele falou, não, você não colocou ânimo definitivo. Mas eu expliquei, falou, mas tem que falar.
Por que eu estou falando isso? Porque residência, esse habitar, é com essa ideia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor a sua morada para sempre. E quando nós temos que ter a palavra habitando em nós, nós temos que colocar essa palavra para dentro de nós de uma vez por todas. Quando a gente traz a palavra para habitar ricamente dentro de nós, é para a gente guardar essa palavra, para que ela nunca mais se perca, para que nos momentos de adversidade, ela nos traga a esperança e conforto e certeza que nós estamos seguros naquele em que habitamos. Nós guardamos essa palavra em nosso coração, porque quando vem outras vozes falando de algo, vãs sutilezas, filosofias que falam bonito, nós trazemos a palavra que fala que Cristo é o Senhor. Apenas Ele é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome, não existe outro intermediador, não existe outra filosofia. E não importa se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus, ainda que seja anjo, qualquer coisa, seja anátema, seja amaldiçoado, porque essa é a palavra que nós precisamos. E nós precisamos ter essa palavra dentro de nós, de uma vez por todas. Cada vez que eu ler, cada vez que você ler, cada vez que nós ouvirmos, cada vez que nós recebemos algo do coração, o Senhor está falando para a gente guardar essa palavra para sempre no nosso coração. Mas é interessante que essa palavra, ela tem que estar no nosso coração, mas ela também tem que estar nos nossos lábios, porque a gente continua lendo esse texto e diz, habite ricamente, e ricamente aqui é com essa ideia de abundantemente, tá? Em vós a palavra de Cristo. E aí diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E é interessante que ele está falando de instruí-vos, aconselhai-vos é no plural. Porque nós que somos a comunidade de Cristo, todos que somos cristãos, nós precisamos ter nos nossos lábios a palavra de Deus. É ela que vai ser a base para tudo que nós formos falar. Quando nós formos dar uma instrução para alguém, quando nós vamos consolar alguém, quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós temos que ter na nossa boca a palavra de Deus. E assim, todos nós. E é maravilhoso porque nós somos chamados a crescer e pôr para fora, né? Porque ele fala assim, instruí-vos e aconselhai-vos. Nós nos instruímos à medida que nós lemos. Nós nos instruímos à medida que nós buscamos. Pode ser assistindo os cultos, pode ser lendo, fazendo nosso devocional, lendo bons livros, ouvindo homens sérios de Deus. E nós temos tanto tempo, e existem tantos recursos, tem aplicativos da Bíblia, que a gente pode ler tudo quanto é versão. E é engraçado, tem um dia que eu sou curioso, né? Eu fui mexendo, aí até outros idiomas tem. Em japonês, lá, você entende japonês, você coloca lá, tem a palavra de Deus para você. Não tem desculpa. É se você, mas eu tenho dificuldade para ler. No aplicativo sai o som. Tem alguém que lê em diversas versões ainda, nós podemos ouvir a palavra de Deus. Sabe? Mas eu sou desorganizado, tem plano de leitura. Isso eu estou falando de aplicativo, tá? Você não precisa disso. Mas qual seja a sua desculpa, não tem mais. Mas nós precisamos nos instruir. E quando a gente recebe a palavra de Deus, nós precisamos colocar ela para fora. Eu falo instruí-vos e aconselhar-vos, porque nós podemos ensinar a outros. E à medida que as pessoas veem nos nossos lábios a palavra de Deus, automaticamente elas já estão aprendendo. É dessa palavra que vem a fé. E o Senhor quer que nós tenhamos a palavra no nosso coração e nos nossos lábios, sempre meditando, instruindo. É maravilhoso, porque Ele não para por aí, porque a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar nos nossos lábios, e ela tem que estar nos nossos ouvidos. Porque Ele continua dizendo assim, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus
com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí quando a gente vê que a gente tem que se instruir mutuamente em toda a sabedoria, nós temos livros que inclusive são classificados dentro da Bíblia como livros de sabedoria, né? O pastor Bento até mencionou no culto de domingo, nós podemos ler Provérbios, né, pastor? Podemos fazer com que essa palavra, tantos conselhos habitem dentro de nós, mas nós podemos ainda, os que são chamados de poéticos, dentre eles o principal é o livro de Salmos, que na realidade é um livro composto de hinos. Nós temos algumas músicas que cantam, né? Algumas pessoas que pegam alguns salmos e fazem melodia, mas a maioria destes salmos que nós vemos na palavra de Deus, eles eram utilizados na prática de culto do povo de Israel, do povo judeu. Porque nós temos que ter essa palavra no nosso coração, nos nossos lábios e nos nossos ouvidos. Nós precisamos ouvir a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir hinos que falem a respeito da palavra de Deus. E é tão maravilhoso que ele fala assim: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E talvez você fale assim: mas eu não sei cantar direito. Mas não é desculpa. Coloca lá o som no rádio, pode ser na TV. Coloca bem alto, canta junto, que aí a TV cobre. Mas nós temos que encher a nossa casa da palavra de Deus, dos louvores do Senhor, as coisas a respeito de Deus, porque isso transforma a nossa vida. Porque eu falei do problema e do propósito que Paulo tinha em escrever, chamando essas pessoas a estarem firmadas, arraigadas, lembrando daquilo que elas foram instruídas. E a instrução que nós temos é na palavra de Deus. E aí chega o momento que ele fala que nós temos que ter essa palavra habitando dentro de nós de forma definitiva, nos nossos corações, nos nossos lábios e nos nossos ouvidos. E isso transforma a nossa vida, porque a partir de então, e só a partir de então, nós passamos a ter um coração agradecido. Não é à toa que Jeremias fala lá no livro de Lamentações, num dos períodos mais difíceis de toda a história, no meio daquela tristeza, o profeta de Deus, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é interessante porque quando a gente lê essa palavra, ela nos traz esperança. Eu não sei qual que é o seu momento, qual que é o seu contexto. Nós sabemos que é um período difícil para todos que nós estamos nessa quarentena. Tem a questão do medo, da doença, de tudo mais, da questão econômica, dos empregos. Muitas pessoas já perderam empregos, muitos já perderam pessoas próximas, outros estão com pessoas com a doença. Mas, se nós dependermos de nós mesmos, nós facilmente entramos em pânico e começamos inclusive a colocar no nosso coração o medo, nos nossos lábios o temor e nos nossos ouvidos só notícia ruim. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, irmãos, quando a gente guarda essa palavra, nós temos esperança, porque o Senhor, nosso Deus, Ele já venceu todas as coisas. Ele levou sobre si na cruz do Calvário, inclusive o coronavírus. E hoje, irmãos, nós podemos ter a certeza, por essa palavra, que se nós cremos nele, em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entregamos a vida, com a nossa boca, nós confessamos, como está em Romanos, nós fazemos dele o nosso Senhor, e como está em Efésios, nós sabemos que ele nos vivifica. É tão maravilhoso saber que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Somos nova criatura em Cristo. E é tão maravilhoso ter essa certeza que nem mesmo a pior coisa que pode nos acontecer, que é a morte, pode nos segurar, porque Jesus, ele disse em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí por essa palavra, habitando no nosso coração,
nos nossos lábios, na nossa mente, nos nossos ouvidos, nós podemos ter um coração agradecido. E aí, nós conseguimos viver esse capítulo 17. Diz: e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Porque à medida que nós estamos nele, nós somos transformados. As nossas práticas, elas vão sendo modificadas. E isso que me chama a atenção aqui, a palavra de Deus. E já estou finalizando, mas algo que me chamou a atenção, algo bobo, que foi feito para ser engraçado, e até é engraçado, mas estava no Instagram esses dias, eu não lembro qual é o canal, mas alguém postou uma coisa, que foi uma brincadeira. Tinha uma senhora lá, e aí acho que provavelmente era o filho dela, estava com a câmera dentro de casa, aí ele finge que dá um espirro e estava com um negócio tipo aerosol, sabe? Ele joga água no braço da mulher. E aí, a atitude daquela mulher, qual que seria a primeira atitude? A maioria de nós já ia levantar, o que estivesse perto, se chinelo, controle, almofada, a gente já ia atacar, né? Mas aquela mulher levantou e falou assim de um jeito, falou assim: ô meu filho, não pode isso não. Aí acho que ela fala assim: meu amor, não sei o que e tal. Aí depois ela vê que é uma brincadeira, mas a pessoa que postou, ela fala assim: olha, eu fiquei constrangido com a paciência e a mansidão dessa mulher. E aí é engraçado porque foi alguém cristão que postou, mas você vê que o que faz alguém ser dessa forma, se não a palavra de Deus que nos transforma, que nos guarda. E é isso que Deus quer para nós. Em toda diversidade, em toda circunstância, por mais simples e boba, ou por mais terrível e pesada que ela seja, que a palavra de Deus que habita em nós, se ela estiver no nosso coração, nos nossos lábios, no nosso ouvido, na nossa mente, nós podemos agir de forma diferente e viver de forma que glorifique a Deus. E é maravilhoso porque Deus, ele é sempre bom, Ele sempre nos dá a oportunidade. Porque talvez você pode olhar para você hoje e falar: poxa vida, eu não estou nem lendo. Quanto mais meditando, quanto mais guardando, ou ainda menos fazendo com que essa palavra habite. Mas o Senhor chama a mim e a você nessa noite para buscarmos a Ele na Sua palavra, estarmos firmados nessa palavra, estarmos firmados nele, assim sermos transformados e feitos, sabe, com que a nossa atitude seja moldada pela palavra de Cristo. E assim a gente vai atingir, né? Como está lá em João, a palavra de Deus em 15, ela fala assim: vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. É tempo de ser e fazer. Mas como nós vamos fazer? A gente nem sabe o que Deus espera de nós. Por isso, guarde essa palavra no seu coração e se encha todos os dias da palavra de Deus. Busque ao Senhor, porque isso vai com certeza transformar a minha e a sua vida. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ler a Tua palavra, crer e viver e pregar. Livra-nos do mal, Tu és maravilhoso. Ao Senhor a honra, a glória e toda exaltação nós pedimos e nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.